Queridos alunos, queridas alunas, mais uma vez aqui no Laboratório de Ciências e hoje vamos fazer uma aula prática de um assunto importantíssimo da biologia, a gametogênese, ou seja, a produção dos gametas, óvulos e espermatozoides. São esses gametas que irão transmitir as características genéticas de geração a geração, através da reprodução sexuada, tá? Então vamos olhar lâminas muito interessantes da gametogênese, né? Masculina e feminina. Então lâminas de testículos, de ovários, e vamos estar observando também alguns cromossomos e também os gametas propriamente dito, né? Óvulos e espermatozoides. Vai ser muito legal. Então vamos lá às nossas observações. Muito bem, já coloquei o celular acoplado no microscópio e coloquei uma lâmina de cromossomos de glândulas de inseto. Essa lâmina é legal porque os cromossomos são gigantes, então com pouco aumento eu consigo ver o cromossomo e perceber claramente que ele é todo um fiozinho enrolado, tá? Eu vou inverter agora aqui a imagem aqui do meu celular e vocês vão passar a visualizar a lâmina que eu microscópio. Muito bem, aí temos a lâmina em aumento de 40 vezes, ainda não dá para ver direitinho, os cromossomos estão bem, embora eles sejam gigantes, né? Em 40 vezes a gente não consegue ainda ver. Eu vou agora ampliar, mudar a lente de 100 vezes. E já começamos a ver aqui ao fundo. Observe a setinha que eu vou colocar aí para vocês. Então aí nós já vemos um conjunto de cromossomos, tá? Dá para perceber que são fiozinhos como se fossem novelinhos enrolados. Correto? Agora eu vou colocar em 400 vezes, vamos focalizar a imagem e pronto, apareceu aí cromossomos bem grandes, ó, todos enroladinhos, tá? Em 400 vezes. Eu vou colocar agora um zoom de mais 3 vezes. Pronto! Agora conseguimos ver o cromossomo claramente. Então vocês estão vendo que tem partezinhas mais claras, mais escuras, mais claras, mais escuras, né? E como se fossem mesmo, ó, todo enroladinho. Imagina agora se eu pegar isso e esticar tudo isso que está enrolado. Então vai dar muitos metros, né, de comprimento. Então o cromossomo, ele nada mais é do que um fio de DNA muito fino e comprido, todo enroladinho. Então a gente diz que esse cromossomo foi condensado, né? O fio de DNA se enrolou fortemente, formando bastões mais curtos e grossos, que nós chamamos de cromossomos. Tá ok? Olha que legal, muito legal, né? Andando um pouco a lâmina aqui, ó, temos outro cromossomo bem grandão aqui. E observe, gente, como dá para perceber que ele está todo enroladinho, né? Fiozinhos bem enroladinhos. Ok, gente? Muito legal, né? Agora eu vou trocar uma lâmina e vou colocar para vocês o corte de testículo. Então o testículo de mamífero, né? Cortado em fatias bem fininhas, né? E colocado corante. Então nós vamos ver todas as células que formam o testículo. Então nós vamos ver no interior dele os túbulos seminíferos, o local onde ocorre a espermatogênese, né? Que é a gametogênese masculina. Tá ok? Então eu vou dar uma pausa, trocar a lâmina e daqui a pouco a gente volta com a lâmina de testículos, ok?
Então tá aí, gente, uma lâmina de testículo em 40 vezes. Então eu vou colocar a seta aqui, a legenda para vocês. Aqui na parte de baixo é o testículo propriamente dito. E cada buraquinho desse é os túbulos seminíferos. É ao redor de cada tubinho desse que esse conjunto de células estão sofrendo divisão e se originando espermatozoides. Então é no interior desses túbulos que ocorre a espermatogênese. E acima do testículo nós temos o epidídimo. Então olha a setinha aí, o epidídimo. Então você está vendo que o epidídimo também é um conjunto de tubinhos, né? Todo enrolado. Então cada buraquinho desse é o túbulo do epidídimo que está repleto de espermatozoides. Como está em 40 vezes, a gente não consegue ver direito ainda, né? Então eu vou girar a lente aqui e vou colocar em 100 vezes. Vou andar a lâmina bem em cima dos túbulos seminíferos, tá? Do testículo, aonde está ocorrendo a espermatogênese. Então aqui nós estamos em 100 vezes. Vou passar agora para 400 vezes. Agora já está dando para ver bem melhor, né? Olha que legal. Eu já vou explicar para vocês. Deixa eu achar um túbulo bem legal. Aqui está ótimo. Então vamos colocar a legenda aí para vocês. Essas bolinhas maiores, mais escuras, são as espermatogônias. Então elas vão se dividindo e até se tornar espermatozoides. Então aqui, espermatogônias. Essas mais para baixo são as espermátides primária e secundária. Então já teve a primeira e a segunda divisão. E esses fiozinhos, ó, todo emaranhados no centro do tubo, são os espermatozoides, tá? Então vocês estão percebendo que as células vão se dividindo até se tornar espermatozoides. E eles ficam o quê? Todos armazenados no interior do túbulo seminífero. Esses fiozinhos que vocês estão vendo os flagelos dos espermatozoides. Então, olha, gente, quantos flagelos a gente está vendo, né? Todo emaranhado. Então, existe o quê? Milhões de espermatozoides aí. Eu vou dar um zoom no celular, aumentar ainda mais. Olha que legal. Então, aqui, legenda. Espermatogônias, são essas maiores. Daí elas se dividem em espermatócitos primário, que se divide novamente em espermatócitos secundários, e depois, finalmente, dão origem aos espermatozoides. Cada pontinho pequenininho desse é a cabecinha do espermatozoide. E esses filamentos são os flagelos do espermatozoide. Então vocês estão observando aí ao vivo, no microscópio da escola, a espermatogênese acontecendo. Olha que legal, gente, tá? Sabe quando eu fui ver isso? Eu fui ver isso somente na faculdade, tá? E vocês agora, em 7º, 8º ano, já estão vendo isso. Então eu vou pegar, tirar do zoom, voltar em 400 vezes, vou diminuir para 100 vezes e agora em 40 vezes. E vamos voltar ali aonde está o epidídimo. Olha aqui o epidídimo. Então vocês estão vendo que o epidídimo está logo acima do testículo. E ali onde vai ser armazenados os espermatozoides. Então vamos colocar agora em 100 vezes, está em cima do epidídimo. Então vocês estão vendo, em volta a parede do epidídimo e dentro esse amaranhado de fios são os espermatozoides armazenados. Então vocês estão vendo milhões de espermatozoides armazenados no interior do epidídimo. São esses que será ejaculado após o amadurecimento. Vou colocar em 400 vezes, focalizar direitinho.
Então, olha aí, gente, quanto espermatozoides. Olha aí. Então, está um emaranhado, né, de flagelos. E a cabecinha deles é muito pequenininha, né? Olha que legal, gente. Eu vou dar um zoom para vocês verem ainda maior o espermatozoide. Olha aí. Os fiozinhos são emaranhados de flagelos. E essas bolinhas escuras é a cabecinha do espermatozoide, onde contém o DNA, as características genéticas que o pai vai transmitir para a criança. Certo? Nossa, professor, muito legal, né? Agora eu vou colocar para vocês uma lâmina de espermograma. Então, como que foi preparada essa lâmina? Um homem, né, ejaculou dentro de um vidro. Esse sêmen foi retirado do vidro, foi colocado na lâmina, colocado um corante roxo e a gente vai observar, a gente vai conseguir ver os espermatozoides nessa lâmina, tá? Eles não estão vivos, tá, gente? Você não vai ver ele correndo nada. Ele vai estar fixado sobre a lâmina e a gente vai poder visualizar todo o espermatozoide, a cabeça e o flagelo também dele, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui para colocar a lâmina e a gente já volta já já. Então aqui está uma lâmina em 40 vezes. Vou passar agora a lente de 100 vezes. Nossa, professor, não estou vendo nada, só pontinho, 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 muito pequenininho. É, exatamente, os espermatozoides são muito pequenininhos. Então eu vou passar agora em 400 vezes. Vamos focalizar a imagem. Agora eu estou conseguindo ver eles um pouquinho, né? Olha eles aí, bem pequenininhos. Olha ali a cabecinha e o flagelo deles, bem pequenininho, tá? Vou dar um zoom agora. Olha eles aí. Vamos procurar uns mais bonitinhos. Olha eles aqui. Olha aí a cabecinha dele, onde contém o DNA do pai, e o flagelo, gente. Olha ali que bonitinho. Parece um girininho, né? Olha que legal. Então, gente, nós somos um espermatozoide vencedor. Aquele que nadou mais rápido e chegou primeiro no óvulo e fecundou. Olha eles aí, olha que bonitinho. É que a imagem, eles são muito pequenininhos, a imagem está muito ampliada, é difícil a gente focalizar. Mas olha aí, dá para ver claramente. Olha aqui um grupo de espermatozoides aqui juntinhos, a cabeça e o flagelo que ele bate para se locomover. Tudo bem? Muito legal, né, pessoal? Tá? Agora, se a gente tivesse uma lâmina, né, com espermatozoides vivos, a gente estaria vendo ele bater os flagelos, né, e se locomover. Então, olha que bonitinho aí. Eu vou colocar uma legenda agora para vocês. Olha lá. Cabeça e flagelo. Tá? Ok? Entenderam, gente? Então, esse é o gameta masculino, o espermatozoide. Um gameta móvel. Uma célula haploide com 23 cromossomos apenas. Tá? Tudo bem? E a próxima vai ser um corte de ovário. Então nós vamos ver folículos primário, folículos em crescimento, né? Até a gente ver o óvulo pronto para ser ovulado. E depois nós vamos ver, depois da ovulação, a gente vai ver o corpo lúteo, onde é produzido os hormônios que vai manter a gravidez, caso o óvulo seja fecundado. Então é uma lâmina muito legal também, e vocês vão ver a diferença, né? Como o óvulo é bem grande e como nós vimos aí em 400 vezes com zoom, o espermatozoide ainda é muito pequenininho. A gente vai ver que em 40 vezes o óvulo vai ser bem grandão, e a gente vai conseguir ver ele claramente, tá? Então eu vou focalizar agora
a lâmina de ovário e a gente já volta. Então aqui temos o corte de um ovário observado em 40 vezes, tá ok? Vamos dar um zoom primeiramente para a gente tentar observar os folículos aí existentes. Vamos dar focalizar direitinho e agora andando a lâmina nós vemos aqui folículos primordiais. Então a menina ela nasce com milhares desses folículos, né? E dentro dele vamos ter as ovogônias, né? Que são células que irão dar origem ao ovócito, ao óvulo, correto? Então eu vou dar mais um zoom aqui, descer aqui um pouquinho, focalizar direitinho. Então aqui nós vemos, olha aí a setinha que eu estou mostrando para vocês com a legenda, folículos primordiais. Daí o que acontece? Esses folículos eles começam a crescer e a ovogônia entra no processo de divisão celular. Então ela sofre a primeira divisão, tá? Então vamos descer para cá. E o folículo, né, começa a entrar em crescimento. Então olha aqui, nós temos aqui já folículos primários, né, onde já ocorreu a primeira divisão, e nós temos aqui o ovócito primário no interior desses folículos em crescimento. Olha aí a legenda, folículo em crescimento e em seu interior um ovócito primário, tá ok? Vamos tentar procurar agora, vamos tirar o zoom e eu vou ver se eu acho um folículo maduro que estaria prestes a ovular. Vamos ver aqui, vamos dar um zoom. Olha aqui, gente. Esse é um folículo maduro e o óvulo, o ovócito em seu interior. Então, ó, vamos dar mais um zoom. Olha aí que bonitinho. Vamos ver o que aconteceu dentro desse folículo. Esse espaço, onde eu estou colocando a seta, esse espaço é uma cavidade, né, que vai se enchendo de líquido, tá? Então vai se enchendo de líquido, tá? E vai aumentando cada vez mais esse folículo. Aqui está o óvulo, tá? O ovócito, e ao redor dele as células que o protegem. Tudo bem? Então o ovócito ele vai ovular e juntamente com ele vai sair ao redor uma camada de células protetoras. Tudo bem? Então aí, um folículo maduro, prestes a ser ovulado. Essa cavidade que tem líquido, né, vai se enchendo até que ela explode. Esse líquido explode como uma bexiga. E esse óvulo vai ser jogado para fora do ovário. E vai ser capturado pelas fibras, né, da tuba uterina, porque o ovário está bem próximo à tuba uterina. Então, à medida que o ovário ovula, libera o óvulo, essas fibras da tuba uterina já captam esse óvulo e levam para o seu interior. E dentro da tuba ele vai ficar aguardando o espermatozoide para a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, ocorre a menstruação e o óvulo é eliminado junto com a menstruação. Aí, se ocorrer a fecundação, ele se implanta na parede do útero e desenvolve uma criança, tá? Então vamos tirar aqui o zoom novamente e vamos ver agora um corpo lúteo. Olha aqui, tem um corpo lúteo legal aqui, ó. Então vamos dar um zoom. Tá, aqui um corpo lúteo. Vamos aumentar mais um pouquinho. Ó, depois que o óvulo
depois que ovula, o óvulo é eliminado, né, de dentro do folículo e fica esse buraco. Esse buraco é o corpo lúteo. E essas células ao redor do corpo lúteo, essas células são produtoras de hormônios, tá? Que vão garantir a gravidez, caso o óvulo for fecundado. Então, essas células produzem hormônio feminino, né? Progesterona, estrógenos, né? Que vão garantir que o útero se prepare, né? O útero vai preparar todo o endométrio para receber a gravidez. E se o óvulo for fecundado, ele se implanta na parede do útero e essas células ficam 9 meses produzindo hormônios, que vai garantir que a gravidez se desenvolva. E se não for fecundado, o corpo lúteo se fecha, ele degenera, ele se fecha completamente e para de produzir hormônio. Parando de produzir hormônio, o endométrio se descama e a mulher menstrua, eliminando essa camada, né, em volta do útero, que é o endométrio, juntamente com o sangramento e juntamente com o óvulo, tá? Então aqui nós vemos nesse ovário folículos em diversas fases de desenvolvimento, tá? Então quando acontece como este aqui, que houve o amadurecimento do óvulo, é ele que vai ovular e vai aguardar lá na tuba uterina para ser fecundado. Tudo bem? Gente, e percebam que nós estamos observando esse corte de ovário em aumento de 40 vezes. E lembra que para observar o espermatozoide, nós tivemos que colocar em 400 vezes e ainda dar um zoom bem grande, né, para a gente poder conseguir observá-los, né? Então aqui nós estamos, em aumento de 40 vezes. Olha aí, vou pôr a setinha, a gente consegue ver o óvulo dentro do folículo. Tudo bem? Agora, se eu colocar em 100 vezes a lente do microscópio. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o folículo, o óvulo em 100 vezes. Olha que grandão que é o óvulo. E agora em 400 vezes. Olha como fica enorme. A gente não consegue nem... então aqui está o óvulo. Olha que lindo. Em 400 vezes. Olha que lindo, gente. É esse óvulo que vai ser eliminado aí do folículo e vai ser fecundado pelo espermatozoide, originando o zigoto. Então esse óvulo, ele é haploide, com 23 cromossomos, que traz as características genéticas da mãe. Juntamente com o espermatozoide, que vem as características genéticas do pai, o zigoto vai ter pares de genes, né, que vão determinar as características genéticas do indivíduo. Então, o gene do pai com o gene da mãe é que vai determinar a característica genética do indivíduo. Tudo bem? Se eu der um zoom agora aqui em 400 vezes, daí sim a gente vai ter a finalização maravilhosa da nossa aula, com essa imagem maravilhosa do óvulo, o gameta feminino, tá? Em 400 vezes com o zoom, tá? Olha que tamanho que é um óvulo, né? Se a gente comparar com o espermatozoide, nós podemos dizer que o óvulo é um macrogameta, né? E o espermatozoide seria um microgameta, né? Muito pequenininho. Tudo bem, gente? Então vamos voltar aqui. Vou virar a tela do celular. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas observações, tá? Então é muito interessante, né? Eu gosto muito de mostrar essas lâminas. Os alunos ficam bastante interessados, né? Então, em breve
a gente vai estar aqui ao vivo, né, no laboratório, quando liberarem, né, as aulas práticas aqui com vocês, no laboratório, e a gente vai poder estar observando isso ao vivo no microscópio. Mas espero que vocês tenham tido uma boa noção do que é a gametogênese, tá? Um grande abraço a todos.